Você está na sua casa agora, provavelmente perto de uma porta. Para que lado ela abre? Se você parar para pensar, a maioria das portas da sua casa abre para dentro. A porta do quarto, a da sala, a do banheiro, todas puxando para você. E a pergunta que ninguém faz é: por quê? Não foi acidente, não foi capricho do arquiteto e não é só uma questão de praticidade. Existe uma lógica por trás disso que atravessa segurança, engenharia, comportamento humano e até situações de vida ou morte. E quando você entender tudo isso, nunca mais vai olhar para uma porta do mesmo jeito. A resposta óbvia que vem na cabeça é: para não bater em ninguém na calçada, para não ocupar espaço externo, para facilitar a entrada. Tudo isso faz sentido, mas nenhuma dessas é a razão principal. A verdade é que a direção que uma porta abre é uma decisão que envolve física, segurança estrutural e um conhecimento acumulado de séculos sobre como proteger espaços e salvar vidas. Sim, salvar vidas. Mas antes de chegar nisso, vamos começar pelo básico. Pensa na porta da frente da sua casa ou do seu apartamento. Quando você chega do trabalho, coloca a chave, abre e entra. A porta vai para dentro. Agora imagina o contrário, a porta empurrando para fora. Você teria que recuar no corredor, ou sair da calçada, ou esperar alguém passar antes de conseguir entrar na sua própria casa. Parece ridículo, mas essa imagem já deixa claro que existe uma lógica funcional na direção da abertura. O problema é que a funcionalidade é só a camada mais superficial dessa história. Vamos começar pela camada que mais surpreende as pessoas, a segurança. Uma porta que abre para dentro é muito mais difícil de arrombar do que uma que abre para fora. Por quê? Porque quando a porta abre para dentro, o batente, aquela estrutura de madeira ou metal que segura a porta na parede, fica do lado de dentro também. Isso significa que para arrombar a porta, você precisa vencer não só a fechadura, mas toda a resistência da estrutura interna. Agora imagina uma porta que abre para fora. As dobradiças ficam expostas do lado de fora. E dobradiça exposta é vulnerabilidade exposta. Com as ferramentas certas, alguém consegue remover as dobradiças e retirar a porta inteira sem precisar nem tocar na fechadura. É por isso que portas de segurança, portas de cofre, portas de zonas restritas quase sempre abrem para dentro. A direção da abertura não é estética, é estratégia. Mas a segurança não para ir. Tem outro detalhe que pouca gente percebe. Quando uma porta abre para dentro e alguém tenta empurrá-la com força do lado de fora, o batente age como um bloqueio natural. A porta literalmente encosta na estrutura da parede e você pode empurrar com toda a sua força que ela não vai ceder pelo empurrão. Para abrir, você precisa puxar. E puxar exige estar do lado correto, com acesso à maçaneta. Isso cria uma barreira psicológica e física ao mesmo tempo. A porta que abre para dentro coloca o controle do acesso nas mãos de quem está dentro. E isso, ao longo da história, fez toda a diferença. Agora vamos para a engenharia, porque aqui tem um detalhe que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. As dobradiças. Numa porta que abre para dentro, as dobradiças ficam do lado interno da casa. Elas ficam protegidas, escondidas, fora do alcance de quem está do lado de fora. Isso não é só segurança, é também durabilidade. Dobradiças expostas ao tempo, à chuva, ao sol, oxidam mais rápido, enfraquecem mais rápido, precisam de mais manutenção. Uma dobradiça protegida dentro de casa pode durar décadas sem problema nenhum. Engenharia simples, impacto enorme. Tem também a questão do espaço interno. Quando você projeta um cômodo, a direção que a porta abre define como você pode usar o espaço. Uma porta que abre para dentro, no sentido certo, permite que você coloque móveis, organize o ambiente sem que a porta bata em nada ao ser aberta. Arquitetos e engenheiros pensam nisso desde o projeto. Em apartamentos pequenos, onde cada centímetro importa, a direção da porta pode definir se um sofá cabe ou não, se uma cama encosta na parede certa ou não. É uma decisão que parece invisível, mas que organiza o espaço inteiro. E por falar em normas, existe toda uma regulamentação sobre isso. Em muitos países, incluindo o Brasil, as normas de construção definem em quais situações a porta deve abrir para dentro e em quais deve abrir para fora. E aqui a história começa a ficar muito mais interessante, porque existem casos onde a porta obrigatoriamente precisa abrir para fora. E o motivo é exatamente o oposto do que você pensaria. Pensa numa situação de emergência, um incêndio num cinema, num shopping, numa boate. As pessoas em pânico correm em direção à saída. Dezenas, às vezes centenas de pessoas, todas empurrando na mesma direção. Se a porta de saída abre para dentro, o que acontece? As pessoas empurram a porta, mas a porta precisa ser puxada para abrir. No caos, ninguém consegue puxar. A porta fica bloqueada pelo peso das próprias pessoas tentando sair. E pessoas morrem, isso não é hipótese. É história real.
Em 1942, nos Estados Unidos, um incêndio numa boate chamada Coconut Grove matou quase 500 pessoas em Boston. Uma das principais causas do número absurdo de mortes foi exatamente isso: portas que abriam para dentro, bloqueadas pela multidão em pânico. Depois dessa tragédia, as regulamentações de segurança em todo o mundo mudaram. Saídas de emergência, portas de locais públicos com grande circulação de pessoas passaram a ser obrigadas a abrir para fora, porque em situação de pânico, o instinto humano é empurrar, não puxar. A porta que abre para fora salva vidas porque ela funciona a favor do instinto, não contra ele. Por isso você vai notar que bares, restaurantes, teatros, cinemas têm portas de saída que abrem para fora. É lei, é norma de segurança, é lição aprendida da pior forma possível, e é também um exemplo perfeito de como a direção de uma porta não é arbitrária. Cada centímetro desse movimento foi pensado, testado, regulamentado. Tem outro caso onde a porta abre para fora que vale mencionar: banheiros pequenos. Em banheiros onde o espaço é muito limitado, uma porta abrindo para dentro pode ser um problema real. Imagina alguém passando mal dentro de um banheiro e caindo atrás da porta. Se a porta abre para dentro, ela fica bloqueada pelo corpo da pessoa. Quem está do lado de fora não consegue entrar para ajudar. Uma porta que abre para fora resolve esse problema completamente. De novo, a direção da abertura sendo decidida por segurança, não por estética. E agora o detalhe final que une tudo isso. Você passou a vida toda abrindo portas sem pensar em nada disso. A porta do seu quarto, a da sua sala, a do banheiro, elas foram projetadas assim por alguém que pensou em segurança, em engenharia, em espaço, em emergência. Cada detalhe que parecia invisível tinha uma razão. A direção que uma porta abre carrega séculos de aprendizado sobre como proteger pessoas, organizar espaços e salvar vidas em situações que ninguém quer viver. No fim, uma simples porta é muito mais do que madeira e metal. Ela é uma decisão tomada com muito mais cuidado do que parece. E agora você vai notar isso toda vez que abrir uma